Entramos de cheio no capítulo 5 da primeira carta de São João. E na continuidade do que líamos ontem, o texto terminava com aquela frase extraordinariamente forte: esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. E continua: quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ora, para entendermos este versículo, é interessante pegarmos o paralelo da confissão de São Pedro em Cesareia de Filipe, conforme nos escreve São Mateus no capítulo 16 do seu Evangelho. Eles estavam em Cesareia de Filipe, ou seja, cidade de César, a cidade do imperador que levava o seu nome e que era adorado pelos romanos como um deus. O homem que era considerado o maior de toda a terra e que recebia o nome de pontífice máximo. Então Jesus pergunta quem dizem os homens que é o Filho do Homem, depois de ouvir uma espécie de enquete por parte dos demais apóstolos. Ele pergunta mais uma vez: e vós quem dizeis que eu sou? E São Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz isso, Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno, as portas do Hades não prevalecerão contra ela, e assim por diante. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quando Pedro recebe a revelação interior e declara que Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, naquele momento ele se torna pedra e Jesus vê toda a igreja construída sobre ele e diz que as portas do Hades, as portas da morte, não prevalecerão contra ela. Ora, a fé, portanto, assenta o fundamento de uma construção espiritual em nós que é completamente invencível. Portanto, a coisa mais importante que um cristão deve fazer é procurar crescer cada vez mais em fé. É fazer com que esta fé se expanda no seu coração, porque sobre ela vem a construção, vem a edificação, contra a qual as portas do Hades não podem nada. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E explica São João como é que nós fazemos para isso crescer em nós. Ele diz: este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. No final do Evangelho de São João, no capítulo 19, quando Nosso Senhor está sendo crucificado, o evangelista descreve que um soldado lhe feriu o lado com uma lança
do qual saíram sangue e água. Nós entendemos bem o que são a água e o sangue quando nós lemos as cartas de Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo direto de São João Evangelista. Ele explica, por exemplo, no início da carta aos Magnésios: a água é a fé, o sangue é a caridade. De fato, a água é a fé, porque a fé nos sequestra da contaminação dos bens criados e nos vai purificando até que nós cheguemos à contemplação de Deus, no qual não há mistura de criatura. Jesus disse na Santa Ceia: vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos anunciei. E São Paulo diz na carta aos Romanos: esta é a palavra da fé que nós vos anunciamos. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e com teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ou seja, a fé é a água que nos lava da contaminação do mundo dos sentidos e nos eleva para a contemplação sobrenatural. Mas como a fé opera pela caridade, o sangue é quente e, portanto, nos fala do fervor do amor de Deus que precisa arder em nós. Por isso Jesus diz: ninguém tem maior amor, ninguém tem maior ágape do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E de fato, Ele nos amou a ponto de derramar o seu sangue até o fim por amor de nós. Ora, a água e o sangue, portanto, é a fé que opera pela caridade, é a fusão da fé com a caridade. Quando nós nos exercitamos todos os dias, juntando fé e caridade, ou seja, pela oração, nos conectando a Jesus Cristo através do nosso ato de fé, e amando, o que acontece é que, aos poucos, as resistências, as barreiras, os empecilhos, as travas vão sendo desfeitas em nós, todas as ataduras vão sendo desamarradas. E continua São João: é o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois Ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. Ora, quando nós nos exercitamos na fé e na caridade, quando nós crescemos dia após dia na oração, o que acontece? Chega um determinado momento que a testificação do Espírito Santo começa a gritar dentro de nós. São Paulo diz que o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, na medida em que nós progredimos na oração, o que acontece
é que a contemplação sobrenatural, num determinado momento, começa a explodir dentro do nosso coração. Este é o testemunho do Espírito. É quando, pela graça de Deus, nós chegamos ao Pentecostes, a oração infusa. É quando, depois de nos exercitarmos na oração, amando Jesus Cristo a quem cremos, amando o Pai pelo Filho no Espírito Santo, de repente, a oração nos inunda, a presença de Deus nos arrebata, como se abrisse dentro de nós um compartimento e toda a caixa d'água de proporções infinitas rompesse dentro de nós como um dique que explode, como uma represa que não suporta mais o peso. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Ou seja, este testemunho já está em nós, mas ele precisa explodir. Mas isso só acontece quando nós perseveramos na água e no sangue, sendo lavados pela fé e sendo aquecidos pela caridade, amando a Jesus em quem cremos. E São João diz: e o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas, a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Na oração sacerdotal, Jesus diz: a vida eterna é esta, que conheçam a vós, ó Pai, e a Jesus Cristo que enviastes. Ou seja, a teologia católica diz que a vida da graça é a mesma vida eterna pela qual nós conheceremos, nós contemplaremos e amaremos Deus eternamente. A diferença é que aqui nós ainda estamos na fé, lá nós estaremos na visão. Mas a vida eterna já está em nós. Ora, quando nós recebemos a testificação do Espírito, o que acontece é que Deus nos leva à santidade consumada, ou seja, àquilo que São João da Cruz chamava de união divina, em que todo o nosso ser é de tal modo absorvido em Deus, que a única coisa que nos separa ainda dele é o véu da morte. Mas quando nós chegamos à santidade consumada, a nossa união com Deus é permanente. Como dizem São João da Cruz, que no final da vida ele se parecia mais com um anjo do que com um homem. Transluzia a união com Deus de uma maneira que inundava todos aqueles que passavam à sua volta. Ou seja, a perseverança na oração nos leva à contemplação, a tal ponto que a contemplação vai crescendo em nós até levar a nossa vida a uma fusão com Deus, de tal modo que não haja em nós nada que não seja totalmente embebido por Ele. Que coisa maravilhosa! Sobretudo quando nós entendemos que Jesus Cristo não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. Ou seja,
Para quem não pratica a fé e a caridade, para quem não exercita a fé e a caridade através da oração, Jesus é só um personagem do passado. Inclusive existem muitos que se preocupam com isso e querem, por exemplo, investigar o chamado Jesus histórico, irem atrás dos rastros, das relíquias, dos restos do Jesus histórico. Uma informação do passado. É um personagem arqueológico. Então, esses mesmos desprezam o chamado Cristo da fé. É uma inversão completa. Por quê? Anás conheceu o Cristo, o Jesus histórico. Caifás conheceu Jesus histórico. Judas conheceu Jesus histórico. Herodes conheceu Jesus histórico. Pilatos conheceu Jesus histórico. O mau ladrão conheceu Jesus histórico. E eles não foram salvos. Porque Jesus veio pela água e pelo sangue. Só existe um jeito de conhecê-lo: pela fé. É na fé que ele se torna real para nós. É na fé que nós o tocamos. É pela fé que nós somos salvos. É pela fé que São Pedro disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, a tal ponto que Jesus exultou e disse: agora sim eu posso fundar a minha igreja. Apareceu o primeiro que crê. Apareceu aquele que fez a primeira profissão de fé. Agora sim. É por isso que nós necessitamos da fé sobrenatural. Crescer na fé, através da oração. Conhecer Deus de verdade. Não apenas ficar na periferia, com informações, assim, como quem segue um rastro de alguém distante que já morreu e que há muito tempo passou pela terra. Não, Ele está aqui. Ele está dentro do coração de quem crê nele. Nós precisamos conhecer a Deus de verdade. Nós temos que ter essa testificação que vai subindo no nosso coração a tal ponto que Deus seja mais real para nós do que qualquer coisa que nós possamos tocar com as nossas mãos, a tal ponto de que Ele se torne a nossa própria vida. Então, diz São Paulo, o mortal será absorvido pela imortalidade. Queridos irmãos, vamos pedir a Nosso Senhor que nos faça crescer na fé, que nos faça conhecê-lo. Essa é a nossa maior ambição. E quando nós tivermos tamanho conhecimento de Deus, quando houver tantos que façam esse mesmo percurso, pode se levantar qualquer César que será derrubado. Quem venceu o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Não precisamos ter medo de nenhum César. Nós precisamos ter medo de não ter fé, de não ter caridade, de não crescer em oração, de não crescer em comunhão com Deus, de não conhecê-lo de verdade. Disso nós temos que ter pavor, de estar na heresia, no erro, numa falsa crença, num desvio, de não estar em conexão com Deus. Esse deve ser o nosso medo. Ao contrário, se nós cremos nele com todo o nosso coração, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.